A única coisa que eu pensei no acontecido, assim, na hora que a gente foi fazer o vídeo, muito nervosos, eu e ele. E eu pensava assim, talvez esse é meu último vídeo, mas eu preciso de alguma forma manifestar a graça e o amor de Deus sobre nós, né? Deus é realmente maravilhoso e Ele faz questão da gente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso segundo episódio do nosso Foxcast. E o primeiro foi sucesso, né, meu amor? Foi maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, como todo mundo já sabe, Araguaína, Tocantins e também o Brasil. E por que falar não o mundo? Porque eu conversei com alguém em Paris essa semana passada e uma pessoa de lá impactada com o que tinha acontecido aqui esses dias, com relação ao episódio que aconteceu na loja Thaís Moura. E hoje, para alegrar esse episódio, para a nossa alegria, nosso privilégio, nós estamos hoje aqui com a Thaís Moura e seu noivo Rodrigo, né? Então, eu quero agradecer a Deus e a vocês por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui presente aqui conosco. Mas antes eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, segundo aos nossos patrocinadores, né? Tudo bem com vocês? Estamos bem. Estamos bem, graças a Deus. Geralmente eu costumo responder para as pessoas, quando me perguntam se eu estou bem, eu digo que estou melhor do que mereço, porque Deus é muito bondoso. Opa! Né? E sempre exerce na nossa vida a sua misericórdia. Nós vamos falar também sobre isso aqui hoje. Mas na realidade, quem é Thaís Moura? A gente queria conhecer um pouco da sua história, entendeu? Como começou a loja Thaís Moura? Sim. Então, eu sou Thaís Moura, filha de Aquiles e Beatriz, primeiramente filha de Deus, né? Noiva do Rodrigo. E a Thaís Moura começou há exatamente 12 anos atrás. Na verdade, era toda linda. E 3 anos depois, abrimos a Thaís Moura. Eu lembro que eu sou clientinha desde essa época. Só que a minha história no empreendedorismo aconteceu muito cedo. Eu tinha 5, 6 anos, morávamos em Filadélfia. E eu fui no vizinho, que tinha uma horta, e perguntei para ele se eu poderia vender cheiro verde com meu irmão. Então a gente vendia lá. Depois viemos para Araguaína, e em Araguaína comecei a trabalhar também muito nova, aos 8 anos. Então eu já tive várias experiências, né, de trabalho. Fazia crochê, depois bijuteria, depois fui consultora Mary Kay, depois comecei a trabalhar em uma loja. Nessa loja comecei a fazer faculdade na Católica. Da Católica surgiu a oportunidade de trabalhar no banco. E aí na hora decisiva eu senti no meu coração que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. E aí eu comecei a vender roupa em casa mesmo. Eu morava em um condomínio bem pequeno, tipo de kitnets mesmo, mas tinha o nome de condomínio. Comecei a atender lá, durou muito pouco, foi em torno de 4, 5 meses, porque eu sempre soube, assim, o que eu queria, como os meus produtos, sabe? Então, nós já vendíamos a mesma qualidade que temos hoje na loja. E aí começou a surgir algumas perseguições, que eu acredito que seja normal, e as lojas começaram a cobrar de mim que eu tivesse uma loja física, porque senão não teria como nós continuarmos, né, a parceria. E eu falo que quando Deus quer nos abençoar, Ele usa até o mal, né? Parece clichê, mas realmente é verdade. Toda vez que está perto de acontecer algo maravilhoso, tem as provações, né? E eu tive essas provações, eu tinha 18 anos, fui obrigada a abrir uma loja. Talvez se não tivesse sofrido essa perseguição, acredito que teria a loja, mas teria demorado mais. Abri a Toda Linda com muita dificuldade, assim. Eu me lembro que tinha uma costureira, que inclusive é minha amiga hoje. Eu falei, dona Ângela, eu tenho uma semana para abrir uma loja.
porque senão eu vou encerrar uma parceria que é muito importante para mim. E os filhos da senhora podem fazer umas araras para mim, de ferro, para eu pagar com 30 dias? Ela pode. Paguei o pintor sumiu, eu tive que pintar. E lá eu lembro que era uma açaiteria, então era verde com lilás. E foi difícil pintar essa loja. Ele já tinha pintado, na verdade, eu só terminei, né? Porque depois que eu paguei, ele sumiu. E aí eu terminei de pintar. No dia da inauguração, eu marquei para 9 horas, não tinha nada pronto. E as clientes, a gente vai esperar, vai ajudar. E a loja, o primeiro dia da loja foi um sucesso tão grande que no dia vendeu o que eu esperava vender em um mês. Olha. Então, eu sempre falo assim, que a misericórdia de Deus na minha vida, ela sempre foi muito grande, muito além do que eu espero, vai além das minhas expectativas, sabe? E a Toda Linda, eu falo também que ela é assim, um amorzinho que eu tenho pra sempre, porque lá foi onde eu cresci profissionalmente. Lá foi onde eu conheci as clientes, foi onde eu aprendi a me desenvolver, sabe, com as pessoas. Eu tive também uma escola, que foi um lanche dos 11 aos 15 anos. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar. Eu lembro que no meu primeiro dia, eu fiquei a noite inteira ensaiando. Eu perguntava assim, que refrigerante que tem? Eu ficava, treina muito bem, né? Guaraná, Coca, Fanta, tal. Aí quando foi o primeiro atendimento, veio um casal. Oi, mocinha, qual refrigerante que tem? Parecia que eu tava adivinhando. Aí eu olhei pra ele, olhei pra ela. Parecia que eu baixei, me escondi debaixo do balcão e ficou lá, sem atendimento. Então, quando eu fui sair de lá com 15 anos, que foi a separação dos meus pais, que foi assim, pra mim, comparado à morte dos meus irmãos, foi o período mais difícil da minha vida, né? Foi o primeiro momento mais difícil da minha vida. E com 15 anos eu não consegui continuar após a separação dos meus pais, mas lá também foi um sucesso. Lá era um ponto que não vendia, que não ia pra frente, era em frente a uma escola, eu lembro bem, que a gente ouvia os comentários, nossa, nada dá certo aí, aqueles comentários, né? E quando eu saí de lá, faltava mesa, faltava cadeira, faltava lanche, porque o movimento era muito bom. E eu já tinha tido essa experiência. Eu digo que lá foi onde eu aprendi a me comunicar com as pessoas. Porque eu era muito tímida. E a Toda Linda também foi uma escola para mim. Me preparou, né? Quando eu abri a Thaís Moura... Então, Thaís, espera aí. Então, antes dessa saga sua, desses sofrimentos, dessas perdas que começaram a acontecer contigo, por detrás dessa empreendedora que todo mundo conhece, sempre existiu essa garota, essa menina também que gostava de vender. Sim. Essa empreendedora, você tinha referência de quem? Você nasceu com isso? Você via isso? Você admirava quem? Quem você queria ser? Ou isso partia de dentro de você mesmo? Na verdade, eu nunca vi ninguém assim da minha família. Só que não se inspirou em ninguém, eu né? nunca me inspirei, só que era algo assim. Todas as coisas que eu vejo, eu acho que é algo que Deus colocou em mim. Por exemplo, eu entro aqui, eu já vejo várias oportunidades. Isso é uma coisa minha. Que bom. Mesmo. Eu lembro que quando eu comecei, que eu fiz a proposta, o nome dele, se eu não me engano, é Elbin. Quando eu fiz a proposta pra ele, eu entrei na casa dele, eu vi aquela horta tão bonita. E ele era amigo da minha irmã mais velha. Aí eu falei, Juninho, que era o meu irmão mais velho. Juninho, essa horta é tão bonita, né? Tanta alface, cheiro verde. Nós podíamos perguntar pra ele se nós podíamos vender. E aí deu certo. A gente ganhava R$3,50 por dia, nunca me esqueço. E eu era tímida e meu irmão falava, eu carrego o carrinho, mas tu tem que gritar. E ainda era foém, muito foém. E aí eu tinha que gritar, olha, cheiro verde, alface. Aí a gente vendia muito rápido e voltava. E assim foi em tudo na minha vida. Eu sempre, por não ter boas condições financeiras, eu falo que a gente era pobre só de dinheiro, porque fé na minha casa sempre teve muita. E aí eu sempre procurei um meio de ajudar meus pais, independente se eu era criança ou não. Eu sempre tive essa responsabilidade comigo. O que eu posso fazer para melhorar aqui na minha casa, sabe? Eu sempre acho que a gente pode acrescentar de alguma forma. Eu nunca gostei de ficar esperando. Deixa eu esperar ver o que vai acontecer. Eu sempre penso assim, o que eu posso fazer para melhorar, dentro das possibilidades mesmo, né, que eu tenho. E
Era isso, né, que você perguntou? É isso. E a Thaís Moura nasceu logo depois disso, né? Eu falo pro Rodrigo às vezes que às vezes tem que fazer um provador, tem que fazer uma coisa e outra. Aí eu falo, não, eu só queria vender. É o que eu gosto de fazer, né? Me comunicar com as pessoas, fazer com que elas vivam uma boa experiência através das nossas roupas, né? Do nosso trabalho. Que e bom. a Thaís Moura, ela começou, o nome Thaís Moura mesmo, a Toda Linda era um sucesso. E por ser um nome muito sugestivo, começou a surgir várias Toda Linda. Várias Sério? Toda Linda. As pessoas Olha criavam só. um grupo de WhatsApp e colocavam Toda Linda para confundir e pegar carona ali no sucesso e para confundir as pessoas, né? Aí começaram a criar Instagram em outras cidades, em outros estados. Aí eu Ficou muito comecei confuso, também com um trabalho de Instagram que aqui não tinha ainda. Aqui ainda não tinha blogueira, não tinha. Eu lembro que no tempo só podia postar 12 fotos, não tinha ainda stories, nada. Então eu comecei com isso, era tudo muito novo para as clientes, né? Essas novidades com muita frequência, geralmente as lojas. Muito tinham humor coleção, também, que eu lembro, né? Muito humor. tinha a questão da inocência misturado com a juventude ali de 18 anos, muito nova. Então isso tudo fazia com que encantasse de alguma forma as pessoas, né? E aí com 3 anos, com aquela dificuldade que eu estava tendo com o nome, quando eu decidi abrir a Thaís Moura, porque eu senti a necessidade de ir para outro local, né, mais centralizado, para facilitar, foi onde Foi maravilhoso. eu tive essa virada de chave. Por que não trabalhar em um nome que é meu Seu mesmo? próprio nome, personalizou, né? Aí eu tive eu perguntei para algumas pessoas, né? E as pessoas, nossa, eu gosto do seu nome. Inclusive uma das pessoas foi uma amiga minha, que é a Débora. Ficou lindo. E ela falou, eu acho lindo o seu nome, acho forte, Sim. eu acho que é isso mesmo, você tem que trabalhar no seu nome. Aí criamos a marca, no tempo eu tive o Imponente, na privilégio- verdade, né? No tempo eu tive o privilégio de trabalhar com meu irmão caçula. E o meu irmão caçula foi comigo alugar esse ponto, ele sonhou comigo, sabe? Teve toda aquele momento de só nosso. E em março ele morreu. A gente alugou em janeiro, em fevereiro. Vocês eram quantos irmãos? Por parte de pai e mãe, 3. No total, nós somos 5. Cinco. Um morreu quando nasceu, nós não conhecemos. Sei. A minha irmã, que é filha da minha mãe, antes dela conhecer meu pai, a irmã mais velha, ela saiu de casa, eu tinha 8 anos. Certo. Pra casar. Aí depois o meu irmão, Juninho, que é o Aquiles, eu e o caçulo, o Gabriel. Então você é a mais velha dos 3. Não, o meu irmão. Ah, Eu tá. sou a A do meio. do meio. Justamente, a do meio. Entendi. E a nossa conexão era muito forte. E eles sempre sonharam os meus sonhos. Eu tive muito apoio, sabe? Era sempre assim. Não era, você vai abrir isso, eu vou abrir isso. Não, você quer abrir isso, pois nós vamos te ajudar nisso. Que bom, né? Sempre tive muito esse apoio da minha família. E como é que ele morreu? Ele morreu Os assassinado. dois, né? Os dois, né, Thaís? O primeiro morreu assassinado com 16 anos. Nunca tivemos respostas muito claras, né? Há comentários de que ele presenciou um assalto e se envolveu ali na tentativa de defender a pessoa. E há também comentários de que essa pessoa já tinha raiva dele pelo mesmo motivo, que ele foi roubar alguém e ele foi tomar satisfação, alguma coisa assim. Ele morreu e eu achei que eu não ia conseguir. Dessa vez eu lembro um achei. pouco, Thaís, Foi. como você Eu sofreu, né? perdi. Eu fiquei com 39 quilos. Eu pesava 60, fiquei com 39 quilos. Perdi 21 quilos. Foi um período bem difícil da minha vida. Foi um baque para a cidade, né? Foi. Foi um choque muito grande para você. E aí eu decidi abrir a Thaís Moura por dedicação, assim, sabe? Falei, ele sonhou tanto, eu vou fazer isso. O Até que por me fez honra. levantar mesmo da cama e falar assim, eu vou tentar me alimentar e viver, foi que o meu pai andava de bicicleta. E eu falei que meu sonho era dar um carro para ele. Olha, que maravilha. Aí era aniversário dele em junho. Eu levantei para dar esse carro para ele. Uau. Foi um período, eu falo que foi a melhor coisa que eu já fiz, porque a qualidade de vida dele melhorou muito. Uau. Que bênção. Inclusive para ele Thaís. vir me ver sempre, né?
Eu digo também que eu nunca tinha visto um carro dormir de roupa. Ele vestiu o carro todinho, com maior cuidado. Eu falei, é bom dar presente pra quem cuida, né? Não, meu pai, ele é sensacional. E depois eu abri a Thais Moura. A Thais Moura foi um sucesso, graças a Deus. Foi mesmo. A inauguração foi linda, foi além também das minhas expectativas. E lá na Thais Moura, da José de Brito, eu fiquei 6 anos. Foi de 2016 a 2021. Ali foi o primeiro ponto da Thais Moura? Da Thais Moura foi, em 2016. Saí da Toda Linda, fui pra Thais Moura, na José de Brito. Ok. E a Thais Moura da Marginal Neblina não foi ambição da minha parte. Foi algo assim, eu tava passando na Marginal, eu olhei para aquele ponto, achei lindo. Lá era uma loja de Porto Belo. Porto Belo. Porto Belo. De E pisos. aí, no tempo, a loja era bem movimentada e eu tinha que fazer fotos para poder divulgar as roupas. E eu saía com a fotógrafa, que era a Maiara, nesse tempo, mas que eu já tive também outras pessoas também, o Lucas, por exemplo. Mas nesse tempo era a Maiara. E aí nós saímos procurando lugares bonitos para tirar foto. Aí a gente foi tirar foto lá. E eu não sou de fazer comentários, como por exemplo, eu acho que eu já ia vir aqui nesse local. Não. Só que nesse dia eu falei, mas eu não sei porquê. Eu senti que a minha loja um dia vai ser aqui. Ela, nossa, e aqui é o lugar mais bonito da cidade. Eu não sei. Eu desejo que eles permaneçam aqui, mas eu senti isso no meu coração. E aí, passado 1 ano, mais ou menos, eu passei lá. Aí eu olhei aquele ponto desalugado e eu, não. Né? É muito, Passei é reto. muito. Não, é demais pra mim isso aqui. Passei reto. Passaram-se pelo menos mais 6 meses. Eu um dia deitada, trabalhava muito, deitava ali só o suficiente mesmo. Nunca tive dificuldade para dormir. Tem gente que pensa que eu tenho dificuldade para dormir. Nunca tive. É porque eu realmente escolho dormir pouco. Não é algo assim que eu gosto de ficar dormindo, sabe? Aí eu fui dormir, aquele incômodo. E eu senti vontade de ir lá, naquele lugar, ver se ainda estava desalugado. E eu deitada, eu lembro que no tempo eu cantava hinos, né, antes de dormir. Eu cantei os hinos e não dormia, mas meu Deus. Levantei, peguei minha agenda e anotei. Ir no ponto que está para alugar, ver se ainda está. Deitei e dormi, parecia que era só aquilo que faltava. No dia seguinte, fui na imobiliária, peguei a chave e fui lá. Quando eu cheguei na porta, eu falei, não, essa loja é muito grande para mim. Não tem nem como. Eu acho que eu tô doida. E aí eu entrei, já tava lá, fui sozinha, eu entrei. Quando eu entrei, eu falei assim, Senhor, se isso for apenas uma ambição do meu coração, um desejo do meu coração, que o Senhor tire. Mas se não for, que o Senhor me mostre. E aí eu subi para ver lá de cima tudo. Quando eu subi, tinha uma borboleta, assim, laranjada. Para mim já foi um sinal. A história das borboletas, né? E tem uma borboleta aqui, né? Muita coincidência. Aí eu falei, mas eu quero mais uma certeza. Eu vou pegar essa borboleta e vou colocar na mão. Se ela não voar, é porque realmente é para eu alugar esse ponto. Peguei a borboleta, coloquei na mão e fui até a José de Brito e a borboleta na minha mão. Cheguei lá e falei, Mimires, olha a borboleta que eu encontrei ali. E ali eu tive certeza que Deus tinha aquele sonho. Eu não sabia, mas ali era o meu sonho. Que nem eu sabia, era só Deus mesmo que sabia. E de lá pra cá eu falei, eu vou trabalhar para abrir essa loja. Eu tive muita dificuldade, é por isso que eu falo que quanto maior... Então é por isso as borboletas, né? Na loja. Por outros motivos também, desde a morte do Gabriel. De lá pra cá, Deus sempre se comunica comigo, né? Através disso também. E aí eu comecei a trabalhar, tive muita dificuldade para abrir aquela loja, muita. Eu lembro um dia que a Débora, que é essa mesma amiga minha, ela é cerimonialista, né? Todo mundo conhece. Sim. E eu lembro que a Débora falou assim pra mim. Débora é nossa madrinha de casamento. Eu amo ela. Muito ela é uma amiga. pessoa incrível. E a Débora falou, pra mim, ela é minha segurança em relação a evento. Se eu entrego nas mãos dela, pra mim tá... Eu digo que ela é excelente. Eu vi para ela e digo que ela é a Debbie Tyros do Brasil. E ela olhou para mim no dia e falou assim, eu estou com medo de fazer seu evento, porque está acontecendo muita coisa. E ela é testemunha do que eu estou falando aqui para vocês, porque depois que tudo isso passou, a gente conversou muitas horas, assim, um dia, só sobre esse dia da inauguração. Sim. Foi um dia que
que foi maravilhoso, mas que teve muita dificuldade. Eu lembro que teve previsão de chuva. Pro dia 8 de dezembro teve previsão de chuva. Aí eu tava no banheiro, ela entrou, aquele monte de gente ali em cima de mim para resolver uma coisa e outra. Ela falou assim, eu tô com medo de fazer seu evento porque vai chover. Se esse é o seu sonho, nós vamos realizar. E a gente fez uma oração e pronto. Quando foi no dia que ela falou isso pra mim, parece que o mundo assim desmoronou. Porque aí eu entrei pra dentro do carro, falei assim, eu só preciso de 1 minuto. Que eu falei, eu vou lá dentro do carro, eu vou chorar e eu já volto com... Aí eu abri a porta do carro e entrei, era assim, de tardezinha. Quando eu entrei, uma borboleta dentro do carro. Olha. Aí eu saí. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tá comigo, mas a chuva de amanhã, o Senhor coloca ela pra hoje. Começou a chover e veio parar no outro dia, meio-dia. Que coisa boa. Aí eu fui na Débora e falei assim, Débora, pode falar pro som, pra decoração, pra tudo, que se chover, eu assino, eu arco com todas as despesas. Mas amanhã vai ser a inauguração lá fora. E ela, pois se você falou, tá falado, e não precisa nem assinar. Que bom, atitude de fé, né? Ela usou essa palavra, eu confio na sua fé. E que pronto. Bom. E a inauguração, ela foi linda. Eu não sei se foi a Débora, mas ela teve até má digestão, diarreia, tipo assim. Eu acho que foi ela. E aí nós conversamos muito sobre esse dia e foi uma realização. Uma realização, um sonho, assim. A gente fala que a gente acostuma, né, com as coisas. É verdade. E eu nunca me acostumei com aquela loja. Semana passada mesmo eu falei, amor, que loja linda. Que loja linda, né, que Deus nos deu. E o seu irmão já tinha falecido, né? O meu segundo irmão... Aí o seu segundo irmão também... O meu segundo irmão, após o acontecido, o Juninho era publicitário. Ganhava bem, sabe? Publicitário, meio que pastor da igreja dele, aquelas pessoas que, tipo, quase pastores, só não era porque não tinha casado, alguma coisa assim. Mas já pregava, já ia nas igrejas próximas, já pregava. Que legal. A morte do Gabriel, ela mexeu muito com a gente. Mas o Juninho... ele tinha aquela sensação assim de eu sou responsável por ele, sabe? Tipo de pai. Porque quando meus pais se separaram, nós três, a minha mãe trabalhava muito, o meu pai foi embora morar em outra cidade e eu cuidava deles e eles cuidavam de mim. Era aquela coisa linda de se ver. A gente não brigava, não tinha, era sempre assim, eles cuidando de mim e eu cuidando deles. Então o Juninho, ele ficou muito revoltado, essa é a palavra. Ele ficou muito revoltado. O mais velho. O mais velho. E ele viveu um ano muito difícil, nesse ano de 2016. Começou 2017, ele chegou lá com um currículo pra mim. Ele falou, Tatá, eu quero trabalhar contigo, porque eu não quero mais viver longe de você. Eu quero estar aqui, próximo, o tempo inteiro. Eu, Juninho, mas você ganha muito bem, eu não vou poder pagar o que você ganha. Não importa, mas eu quero trabalhar aqui, meu currículo tá aqui. Olha. Começou a trabalhar, assinei a carteira dele no outro dia, e a minha vida mudou. Mudou, porque eu me sentia protegida. Que né? bom. Sim, claro. Eu lembro que quando o Gabriel morreu, ele ia pra lá todo dia à noite, ficava passando a mão na minha cabeça até eu dormir, aí ele ia embora. Meu Deus. Graças. E aí ele saía revoltado, né, com o que tinha acontecido, mas ele, ainda assim, mediante a dor, ele tinha esse compromisso de cuidar de mim. Todos à nossa volta, clientes, amigos, funcionários, todo mundo que trabalhava com a gente, eu nunca vi um amor entre irmãos tão grande. Era perceptível. Nunca vi, ninguém nunca tinha visto, sabe? Um amor muito grande mesmo. E ele era extraordinário. Como irmão, como colega de trabalho, como ser humano, como pessoa. Fazia as orações mais lindas. A gente só abre a loja com oração e finaliza com oração. Quem fazia essas orações era ele. Sempre orando por mim, pelas clientes, por tudo. Sempre com muito bom ânimo. Ninguém nunca percebia quando ele não estava bem. Uhum. E aí, ano passado, perder ele pra mim foi assim... Foi inusitado, foi... Não tem sem nem explicação. Palavras, porque eu nunca tinha Tirar um pensado em pedaço de desistir você, né? da vida. Foi aquele momento ali que eu falei, eu não consigo e não quero. Não quero. Foi o único momento da minha vida assim que eu falei, eu não quero viver. Uhum. Eu não tava com depressão, eu não queria. Uhum. Tipo assim,
tem gente que fala que tá com depressão e não consegue ver o mundo colorido. Eu conseguia ver minha vida casada, com filhos, que é o que eu sempre sonhei. Esse é o maior sonho da minha vida, é casar e ter muitos filhos. E até isso Satanás já tentou tirar de mim, muitas vezes. Eu já tive um problema no útero, já fui pra UTI, já fiquei internado 22 dias, já fiz algumas cirurgias. Aí quando foi agora no ano de 2022, o problema no útero retornou, eu tinha uma cirurgia marcada para retirada de útero. A gente tem que tirar seu útero, senão você vai morrer. Sim. Quando foi no dia de ir pra Goiânia tirar o útero, eu tô com a minha mala pronta, tudo pronto, a secretária da doutora me liga. Eu tinha visto o número 62 já. Aí eu atendi, falei, você não vem pra Goiânia, que a doutora caiu da escada da academia hoje, quebrou a mão direita. Olha, um sinal de Deus, né? Um sinal, e eu tenho assim, uma irmã que sempre ora comigo, que veio pra inauguração, inclusive, e ela falava assim pra mim, irmã Tatá, você vai ser mãe, Deus já me mostrou que você vai ser mãe, e você não vai vir pra... Ela mora em Goiânia, você não vai vir fazer essa cirurgia. Eu falei, irmã, pois só se o ônibus quebrar, porque eu não aguento as pessoas na minha cabeça falando que eu tenho que fazer essa cirurgia, que senão eu vou morrer e eu vou fazer. Se Deus quiser impedir que eu faça, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque eu vou. E aí no outro dia ela quebrou a mão. Eu me senti muito culpada, porque eu pensei, se eu tivesse desmarcada, eu não teria quebrado a mão. Não, mas aí, era um sinal de Deus. Aí já é uma longa história que, se eu for contar pra vocês, vai ser outro episódio. Uma história que a médica me falou, que tava perdendo a família dela. E a melhor coisa que tá acontecendo na vida dela foi quebrar aquela mão. Então você já tinha perdido o primeiro irmão. Aí você deu esse problema no útero. Perdeu residência. E aí perdeu o Juninho também. Aí quando foi ano passado, foi homicídio também? Homicídio também. Ele tinha acabado de sair da loja. Foi só o tempo dele chegar em casa. Mas não tinha nada a ver com a morte do Gabriel. Apóstolo, sim, igual ontem eu recebi essa pergunta, eu não soube responder o que foi o motivo da morte, porque eu sei que as pessoas foram presas e tudo, mas eu não fui lá para ver o que aconteceu, o depoimento, né? Mas as pessoas falam que tem mais ou menos a ver, sim, né, com isso. Mas não é algo assim que eu... Concreto, né? Não é algo que eu quis saber, sabe? Entendi. Por quê? Primeiro, eu nunca tive raiva dessas pessoas, nem da primeira vez, nem da segunda vez. E eu penso que ficar sabendo talvez seja bom, mas talvez vá alimentar assim, uma tristeza que não vai voltar, né? É verdade. A única coisa que eu peço é que a misericórdia de Deus os alcance, que eles se arrependam, né, do que eles fizeram. É isso mesmo. Thaís, mas a gente vai continuar aqui com você, mas a gente também quer conhecer um pouco do Rodrigo. E onde é que o Rodrigo entra nessa história? Quando é que ele apareceu? Essa vocês vão gostar. E aí eu volto dessa questão do útero, e a irmã falava assim, o seu marido, nós conversávamos muito, o seu marido, ele tá te esperando, ele já está lhe esperando, quem não tá preparado é você. Olha. E eu falava, meu Deus, e ele é sábio, ele é isso, ele é aquilo. Eu, meu Deus, será que é uma pessoa mais velha? Não, eu quero gente da minha idade. Eu falava pra irmã, e ela, não. E o Rodrigo, olha, ele ia ser padre. É mesmo? A Thaís me conheceu, eu estava na metade do caminho de discernimento e de caminho já de formação também na formação filosófica para o sacerdócio católico, né? Uau! E aí nós nos encontramos num acampamento, eu estava servindo e, por incrível que pareça, eu não conhecia toda essa vida que ela tinha de, né, ser, entre aspas, famosa e conhecida na cidade, porque a minha vida era muito restrita à missão, né? A comunidade que eu participava, as pessoas que eu cuidava e aos trabalhos que a igreja me confiava. E esse é um acampamento também, entre aspas, um pouco restrito. Ele é bem procurado, então são centenas ou às vezes milhares de inscrições para separarmos ali em torno de 150. Fomos para esse acampamento e lá no último dia 24 de 4 de 2022, nós nos vimos pela primeira vez, né? E a Thaís relata que recebeu de Deus um sinal, né, a partir do encontro que nós tivemos. Foi uma conversa muito rápida, um encontro muito natural. Me lembro que no final até disse para ela que eu desejava todo bem a vida dela e algo nesse sentido. E no meio daquela conversa, ela que já tinha conversado com Deus, tinha solicitado a Deus um sinal. E ela reconheceu nesse primeiro encontro isso, né? E ela também não sabia de toda essa realidade do que era ser
vocacionado, seminarista ou qualquer coisa porque ele estava servindo no acampamento na música. Sei, música, né, E eu vi ele ali cantando na frente, inclusive eu sempre estava na frente, eu não via. Eu vim ver ele no último dia. Achou que era um jovem. Não, sem compromisso. Achei que era justamente sem compromisso. Sem compromisso vocacional, né, acredito. Sim, não, porque quando a gente foi falar sobre isso, ele falou, eu já sou casado com o nosso Senhor. Eita. Eu desisti no início, porque é um voto muito fiel, né? Eu rezo já pelos meus filhos que eu ainda não tenho, eu rezo pelo casamento que nós ainda não temos, mas sempre buscando colocar tudo isso no colo, nas mãos, na condução de Deus. Como um barco à vela, eu deixo Ele nos guiando. E depois disso, nós começamos a conversar. Depois desse dia, nós não deixamos de conversar nem um dia mais. Nem um dia. E eu, no princípio, comecei a acompanhá-la como eu acompanhava todas as outras pessoas, dando formação bíblica, ou até mesmo dogmática sobre os conteúdos da igreja, enfim. No meio desse percurso, eu comecei a perceber nela uma coisa diferente. E nós, nesse momento, pelo carinho que já tínhamos um pelo outro, já nos olhávamos de forma diferente. Inclusive, as pessoas chegavam até mesmo em mim. Rodrigo, vocês se olham assim de um jeito muito... Não, acho que deve ser uma amizade, carinho, né? E tudo mais. Mas Deus já fazia ali, de alguma forma, na nossa vida, essa aproximação, essa atração no sentido de se admirar, né? Inclusive, a admiração é uma coisa que a gente não pode perder nunca, né? Tem sempre que olhar para o outro, buscando essa admiração, vendo nos gestos. Enfim, nós tentamos alimentar isso dia após dia. E num determinado ponto desse discernimento, eu também fui buscar em quem tinha a resposta, né? Eu falei, eu não sei, ela talvez não sabe, mas Deus já sabe como é, como será, então eu vou perguntar para ele. Mais ou menos como aconteceu ali com José e Maria, né? Ele a princípio abandonou ali em segredo, né? Se afastou um pouco porque não queria gerar confusão. Sim. Foi mais ou menos o que eu fiz, mas depois Deus me procurou, né? Também sozinho. E eu relatei isso para ela, inclusive, né? E quando Deus fala comigo, eu tenho um pouco de radicalidade na vontade de Deus. Tenho meus defeitos, tenho as minhas falhas, sou pecador, mas quando Deus me diz com clareza, eu largo tudo e vou atrás daquilo que Ele pede. Fiel ao propósito. Fiel ao propósito. Então, eu que tinha uma fidelidade muito grande ao propósito que Ele tinha me dado, entendi que foi um tempo muito válido para a minha vida, que eu, inclusive, continuo incentivando as pessoas que o sigam, mas que para mim foi diferente. E no meio desse caminho, Deus me apresentou um outro. E com a mesma fidelidade que eu estava nesse caminho, eu acolhi a Thaís, e com muito cuidado, inclusive, cuidei do olhar da comunidade nesse sentido, para também acolhê-la. Como eu tinha relacionamento com muitas pessoas, também para elas existe uma certa dificuldade de adaptação, né? Uma pessoa que sempre andou assim, que nós o conhecemos nesse estado de vida, agora está com uma pessoa. Então é um olhar eu tive muito zelo nesse sentido. E disse para ela, vamos cuidar também dessas pessoas, porque elas também precisam não deixar de acreditar que existe esse processo, que isso é uma coisa natural, pode acontecer, e para que eles também consigam acolher você do mesmo jeito que acolheu a mim. E graças a Deus nós não tivemos dificuldade nesse sentido. Que bom. Thaís é uma pessoa extremamente abençoada, e quando as pessoas a conheceram comigo, ficaram surpresas, no sentido, porque todos já conheciam, né? Nossa, agora 2 pessoas assim assadas se juntaram, agora ficou bom mesmo, né? São 2 pessoas muito, muito abençoadas. E eu digo assim com muita sinceridade a vocês, acolhi de coração aberto, aprendi a amá-la e tenho aprendido a todos os dias mais cuidar dela. Como vocês já abordaram, inclusive, em outros temas, ela tem uma vida bem árdua nesse sentido e é uma pessoa muito forte. A Thaís me ensinou também a ser mais forte, e no pedido de noivado até disse para ela, eu ensinei muita coisa para ela, da Sagrada Escritura, da igreja, sobre formar pessoas nesse sentido, e ela me colocou na prática do que é amar de verdade. E amar requer sacrifício, amar requer renúncias, amar não é aquele mar de bênçãos e tudo mais que você imagina que vai ser só alegria. O apóstolo hoje, inclusive, citou algo nesse sentido, não vou me lembrar exatamente o que ele disse, mas é nesse momento em que se prova de verdade quem quer caminhar e precisa com você ou não. Né? Falou mesmo para nós hoje lá na loja. Agora é a hora que a gente, nesses momentos, são a hora que a gente separa. Eu me lembro, ele falou que
que o companheiro é na hora da enfermidade e os amigos é na hora da adversidade. Isso. Exatamente. A Thaís fala uma coisa que para mim é extraordinária. Ela diz que aprendeu em algum lugar e ela traz esse comentário com ela, que eu acho que todo mundo que segue ou ama a Cristo de alguma forma deveria ter esse pensamento. Ela diz que essas dificuldades que nós estamos tendo, os acontecimentos, enfim, as entre aspas, desgraças da vida, são a única oportunidade que aqui nós teremos de ainda assim louvar a Deus. No céu com Deus, nós só vamos ter a bênção de contemplá-lo, né? E viver com Ele na sua plenitude. Mas vai ser fácil adorar a Deus lá no céu. Tem uma santa, inclusive na Igreja Católica, que diz assim: quem não amou Deus na terra vai fazer o que no céu? Então é aqui mesmo, na dificuldade, na adversidade, que nós vamos ter a oportunidade de contemplar a face de Deus, de permanecer com Ele e de não desistir, né? Quando tudo isso aconteceu, eu me lembro de alguns momentos que a gente olhava um para o outro e só contemplava a Deus assim, contemplava Deus naquilo tudo, agradecendo a Ele pelo dom da vida, que era a coisa mais importante. Então, Thaís, diante de tantas perdas aí, de tantas adversidades, em meio a tudo isso, Deus te presenteia com Boaz, um libertador, né? Um resgatador. Um resgatador, quando né? eu comecei, a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi, e nessas mesmas orações que eu fazia diariamente com a irmã, ela falava assim, eu falava: irmã, eu não acredito que existe uma pessoa do jeito que a senhora está me falando, que Deus reservou para mim. E detalhe, que o tema do meu acampamento é eu acredito. Olha, que maravilha. E eu falava: eu não acredito. Ela falava: pois existe, Deus reservou para você. Quando eu vi, aí eu falava: como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber? Ela cria um código com Deus. Aquela pessoa que for vai chegar e vai falar para você isso. Não é uma coisa fácil de se falar, mas ele falou no dia totalmente aleatório. Não tinha nada a ver com o que estava ali, mas ele falou. Imediatamente eu olhei e falei: Senhor, é esse rapaz. E qual era o código, hein? Não, eu não falei. Não pode, né? E eu olhei e ele desceu lá do altar, veio até mim e falou, totalmente sem contexto nem nada. E depois ele ainda falou algo assim: desde o dia que eu vi sua ficha, eu rezo por você, né? Você tem uma boa experiência e tal. Era o último dia. Aí ali eu já fiquei... Eu voltei pro banheiro, tava sentindo vontade de... Não sei, saber se eu vomitava, o que aconteceu. Eu tava muito nervosa. E quando eu comecei a conviver com o Rodrigo, eu, às vezes, várias vezes eu ia dormir, eu falava: Senhor, será que eu sou digna de merecer uma pessoa tão boa? E ele me ensinava, né? Ele me ensinava muita coisa. Eu lembro que o primeiro presente que ele me deu foi um livro que chama Imitação de Cristo. Ele é muito bom. Rodrigo, se eu te pedir para tu dar uma palhinha só assim, de uma canção que tem você uma música cantou. que ele fez. O apóstolo. Tem uma música que ele fez. A capela. Ele fez, sabe por quê? Uma música que ele fez, que eu sou fã e que ele nunca gravou e nem canta. E eu amo essa música. Olha aí. Eu tenho uma composição vou fazer dele. uma observação antes de qualquer eventualidade. Eu gosto de cantar e sou músico, mas sou segunda voz, sou voz de harmonia, não tenho aquela voz de ser cantor. Canta super. Não, mas é só uma... Alega o coração da sua. Mas essa música, É só eu nem sei se vou um lembrar, foi só trechozinho, né? uma única música que eu fiz na vida inteira. Ela é muito que boa. ela gostou. Mas é mais ou menos assim: abre meu olho, cura minha dor, me faz enxergar o verdadeiro amado amor. Lava a ferida, seja minha luz, com dor mais confiante levarei a minha cruz. Uau. É uma música que A fala música toda é linda. sobre olhar o outro, o irmão, com os olhos de Deus, né? Você agora com lágrimas de mim, né? Glória a Deus. Pode ouvir a música toda, é linda. Mas, gente... Fala um pouco de renúncia também, Sem dúvida. Rodrigo. Eu percebi que fala um pouco da sua renúncia, né? Para a vocação, para se separar para a vocação. Essa música não tem muito a ver com o meu caminho vocacional, mas não, né? tem a ver com o meu eu mesmo, né? Inclusive era na época eu pensei em gravar, cheguei a gravá-la num áudiozinho para poder escutar mesmo no fone de ouvido,
e quis gravar um clipe. E nesse clipe era uma pessoa cega que caminhava ali pela rua e as pessoas olhavam para ela pensando que ela não conseguia ver o mundo. Mas ela olhava para o mundo com os olhos do coração, com os olhos da alma. E a todos que estavam ali em volta, olhando com esses olhos carnais, não conseguiam enxergar o que de fato precisavam. Tem um missionário evangélico que inclusive dá muito testemunho nesse sentido. Ele é cego, ele faz as missões e tudo mais, e tem uma coisa assim belíssima que só ele consegue dizer. Ele diz assim: eu sou cego, de fato, mas eu terei a graça de, na oportunidade de abrir os olhos, um dia no céu, em primeiro lugar, contemplar a face de Deus. Uau. Faz ser a primeira coisa que... Eu me arrepio só de falar isso. A primeira coisa, quando eu conseguir abrir os olhos, que eu vou ver, é a face de Jesus. É a face do Senhor. Então, essas coisas me animam muito no caminho, em busca pela santidade, em busca desse ser santo que Nosso Senhor nos pede. A Thaís também me ensina muito nesse sentido, de tentar ser uma pessoa que valoriza os encontros ao redor da mesa. Nós temos esse maior exemplo que é Nosso Senhor, e esses encontros ao redor da mesa, essas partilhas, esse empenho. A Thaís me ensinou muito a ter mais empenho, mais foco nesse sentido de ir mesmo para cima. Tem compromisso, então vamos, né? E na missão não é diferente. E é o maior compromisso que talvez nós assumamos na vida, que é o compromisso que a gente assume com Deus de cuidar daquilo que Ele nos confia. Sou muito grato a Deus por tê-la conhecido, e algumas pessoas até olham para a minha vida e pensam assim: vixe, ele não deveria ter ido, né? Porque tinha uma vida de tanta paz. Mas essa vida de paz talvez não me levasse para o céu. Ela só riu. É porque eu tava até falando esses dias, meu Deus, tinha uma vida tão tranquila, aí entrou na minha vida e desde o tempo que ele está, já teve que passar por tanta coisa difícil. Mas eu irei Mas com depende alegria. da visão do que é paz, né? Exatamente. Independente de o que nós precisamos viver, né? Eu disse isso para ela: nós precisamos estar juntos, e mesmo que o fim da vida nos alcance, nós também vamos contemplar, se estivermos na graça, na presença de Deus, isso tudo, o céu. É por isso que Paulo diz que Exatamente. o amor tudo sofre, tudo suporta, né? Exatamente, Tudo crê, esse é tudo o significado espera. do amor, Sem dúvida. né? Mas Thaís, voltando aqui então, diante de tudo isso, as coisas estavam então tudo normalizada, a loja a todo vapor. Sim. Você conhece Rodrigo, você está bem já fazendo os planejamentos para o casamento, tudo correndo a mil maravilhas. Sim. Vocês não perceberam algo estranho antes desse episódio, que foi no dia 17 de julho. Sim. Então, essa data vai ficar marcada na vida de vocês, né? E vocês não perceberam nada de estranho? Vocês têm ideia desse motivo? Como é que foi esse evento? Algum sinal, em si, né? Um incêndio. 2 dias antes, eu tive uma experiência, não digo que foi grandiosa, mas para mim foi um pequeno sinal. Eu abri um livro, vocês como evangélico conhecem como devocional, né? Um livro de leitura diária, de espiritualidade. Eu abri esse livro e nesse livro tinha uma indicação falando que... Ele falou pra mim no dia, inclusive. Foi 3 dias antes. 4, foi no sábado, meu aniversário foi na segunda. Isso. Foi no sábado que antecede a data. E lá falava que as dificuldades, ou até mesmo as tribulações, algo nesse sentido, seriam como chamas na nossa vida. Uau. Né? E no dia eu achei aquilo muito, muito estranho, porque no dia também houve um pequeno, entre aspas, incêndiozinho na lateral, que alguém foi colocar um foguinho ali no lixo, e ele se expandiu pelo mato que estava ali ao lado da loja. Sim. Então as pessoas até chegam na loja e veem aquele mato queimado. Foi no sábado anterior, não foi no mesmo dia da queimadura, do incêndio. E no dia eu havia aberto aquele livro, li essa frase e aquilo ficou no meu coração. Uma expressão que a Thaís utiliza, né? O Espírito Santo, ele incomoda de alguma forma. Então eu penso que na correria do dia a dia, nas preocupações, talvez nós não tenhamos nos atentado àquilo que Deus estava falando ao nosso coração. Nem por isso Ele deixou de cuidar de nós, mas talvez os nossos olhos não estavam tão atentos, né?
E aí comentei com a Thaís, comentei com uma madrinha dela que também estava na loja, mas ficou, né? Ficou ali aquele incêndiozinho, o bombeiro até veio lá para poder dar uma apaziguada e ficou por isso. Seguimos a vida e logo veio a questão do incêndio na loja. Inclusive o meu aniversário foi um dia antes do incêndio. E eu até falei assim pro Rodrigo, começou um ano novo, vai ser o melhor ano da minha vida, vou casar, e as coisas estão tudo bem, né? Nós tivemos um ano tão difícil no ano passado, e agora a expectativa é dias felizes mesmo. Não tivemos nenhum aviso, né? A não ser esse sinal mesmo que ele teve, que inclusive no dia ele foi insistente, ele falou umas 3 vezes. Gente, eu abri aqui e caiu nessa... Eu nem tenho costume de fazer isso, mas esse livro é um pouco engraçadinho, ele vem com umas mensagens, sabe? E aí eu abri, vou abrir por curiosidade aqui rapidão. No dia eu tava numa correria, mas sempre a gente dá um jeitinho de priorizar ali, né? Fazer algo. Não consigo fazer grande, mas faço pequenininho. E eu abri rapidamente, bota um sinalzinho na minha vida, me dá uma luzinha hoje, né? E li esse trecho. E aí quando eu vi aquele fogo, eu falei, meu Deus, mas fez muito sentido agora, né? Com esse pequeno trecho. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tinha muito a ver com essa questão e era específico a fala, né? Como chamas, como fogo. Como fogo. Né? Mas o recado também era quase que um convite. Que o anúncio, né? Que a perseverança seriam na vida das pessoas como um fogo, que se alastra muito fácil, que vai em muitos lugares. E eu também acolhi isso ao meu coração. A Thaís faz um trabalho que as pessoas não comentam muito, né? Comentam também, mas talvez não valorizem tão qual a loja, que é um trabalho mesmo de evangelização através das redes sociais. Tem muita gente que diz assim, poxa, eu fico esperando você publicar alguma coisa porque a sua palavra me alcança. O seu ministério, eu digo para ela, esse também é o seu ministério, né? Então você também tem que ter zelo, cuidar de tudo aquilo que você fala e faz. Porque tem pessoas dispostas a escutar aquilo que ela vai dizer. E ela sempre pede. É uma coisa que eu disse para ela quando eu a conheci. Você não tem muito relacionamento com a igreja, mas você tem muito relacionamento com Deus. E isso me impressiona muito, porque o Espírito Santo que você tanto chama, ele está de fato em você. E eu consigo ver isso com muita nitidez. Ela me fazia muitas perguntas sobre igreja, dogma, não sei o que e tal, conduta, moral, ética. E eu tentava direcionar ela, mas ela sempre demonstrando ter uma certa facilidade no sentido espiritual. E eu digo isso para ela. E eu aprendi muito também com você a ser um pouco mais espiritual. Então, nós acolhemos o acontecido, né? Mas em momento nenhum colocamos ele à frente de Deus, colocamos as coisas materiais à frente daquilo que mais importava, como eu disse para ela. Mesmo que alguém algum dia, nós renunciamos esse nome de Jesus, mas que alguém consiga nos atingir, eu espero que nós não nos afastemos do Cristo. Eu imagino, Thaís, o quanto deve ser difícil você estar lembrando, narrando isso mais uma vez. Mas se não incomodar muito, você poderia dizer como isso aconteceu, como foi de fato esse incêndio, onde é que vocês estavam? Só para não esquecer, eu até falei para o senhor hoje, né, apóstolo, que não no momento, mas quando eu estava no hospital, eu lembrei da senhora, acredita? Eu falei assim, um incêndio tão grave e mesmo assim a gente não se queimou. Todos esses dias eu falo, amor, olha pra nós, a gente não se queimou, não se queimou. E nós estávamos dormindo. No dia do meu aniversário, quem acompanha a minha vida sabe que eu sempre durmo muito tarde, acordo muito cedo, durmo muito pouco. E aí no dia eu fiquei até 3 da manhã respondendo as mensagens de parabéns, trabalhei também um pouco. E nesse dia os meus planos eram fazer a mesma coisa, que foi um dia depois do meu aniversário. Só que eu olhei pro Rodrigo e falei assim, eu não sei o que é, mas eu tô muito cansada hoje. Tipo, eu nem sou de ficar falando. Já tinha dormido tarde o dia anterior, né? Eu falei, eu tô muito cansada, então eu vou dormir, eu acordo às 4 horas da manhã e vou fazer o que eu tiver que fazer. Nós dormimos e ele acordou com um alarme e já veio imediatamente me acordar. Quando ele veio me acordar, eu me lembro de ter visto ele de calça, assim, e já com o celular na mão. Aí eu já acordei, já peguei meu celular, e quando eu peguei... A primeira coisa que a gente faz quando acontece alguma coisa, olha a câmera. Ele já estava com o celular dele, eu peguei o meu. Quando eu peguei, ele falou assim,
pegando fogo. Já falou bem nervoso. Tá pegando fogo, amor. Aí ele pegou e já foi pra abrir a porta. Eu, não vai, que eu ouvi pessoas. Que horas era isso? 2h48, por aí, 2h47. E ele foi e falou assim, tal. Eu falei, não vai, que eu tô ouvindo passos. Eu ouvi as pessoas correndo. Olha, eu sou muito boa pra ouvir. Naquele momento eu ouvi. Mas mesmo assim ele foi. Quando ele foi, que ele abriu a porta do quarto, que ele fez o percurso ali de chegar na porta de vidro, que ele abriu, já tava com muita fumaça, tudo muito rápido. E muito. É rápido. E muito vapor, muito quente. Aí ele já voltou. Quando ele voltou, ele falou assim, não tem como sair. Eu já tinha ligado pro bombeiro, já tinha ligado pra minha mãe e já tinha ligado pra uma amiga. Nesse período, tudo muito rápido. Ele fala assim, que não sabe como foi. É rápido demais. Eu liguei, eu já postei, socorro, a loja tá pegando fogo, estamos presos. Porque eu pensei assim, como muitas pessoas me acompanham, alguém vai ver, vai chegar, vai quebrar o vidro, vai apagar. Então eu já fui postando, ligando, tudo ao mesmo tempo. Quando ele entrou no quarto, ele entrou assim, bem eufórico, já, meu bem, não tem como sair. Eu falei, aí foi quando eu falei, amor, qual que é a oração que faz para ir pro céu, mas não tá no pecado. Eu falei, vamos rezar. E ele, vamos rezar. Oração de perdão. Nós ajoelhamos na mesma hora. Nem de rir, mas... Ajoelhamos para rezar, mas assim, antes das orações, a gente já atendia uma ligação, ligava e fazia oração. A única coisa que me preocupava, as nossas cachorrinhas, ele, e o que preocupava a mim, era que eu queria ir pro céu. A minha preocupação era essa. E aí, quando ele foi novamente, que ele voltou e falou assim, nós estamos presos, não tem como a gente sair. E quando eu vi ele ligando pra mãe, falando, mamãe, eu te amo, fala pro meu pai que eu amo ele, os meus irmãos. Aí eu falei assim, eu acho que nós não vamos sair daqui. E tudo, já muita fumaça, já tinha tido um curto, já tinham ligado pro corpo de bombeiros? Sim, eu liguei imediatamente, já tinha tido um curto, então estávamos sem energia, não conseguíamos mais ver as câmeras, a fumaça entrou para dentro do quarto, nós já tínhamos saído do quarto, já estávamos no banheiro, os bombeiros nos deram uma orientação muito boa, que foi, vai para onde tem água e só as toalhas, coloca no nariz, não respira a fumaça. Inclusive, no nosso não respira a fumaça. Mesmo assim, estava insuportável. Eu lembro porque a fumaça vai pro pulmão, né? A fumaça muito forte, muito tóxica. E a gente ouvia as explosões, que eram as lâmpadas explodindo. E ouvíamos o bombeiro quebrando as portas. Só que parou de quebrar e nós pensávamos assim, ele desistiu. Só que as nossas amigas que já estavam lá fora, uma viu na postagem e a outra eu liguei. Já estavam lá, ela, as filhas, a outra com o marido, os pais dele, o bombeiro, teve um policial também que a esposa viu a postagem, ele foi parar lá também, que também ajudou. E ela disse que o vapor era tão quente que o bombeiro voltava, e é porque é grande lá na loja, tinha que subir toda a escada. Ele descia as escadas, voltava, tirava aquela roupa um pouco, diz que pingando, colocava e voltava de novo. Teve um bombeiro que falou assim pra mim, nós achávamos que íamos tirar só os corpos, porque estava impossível lá dentro, vapor. Eu falei hoje pro apóstolo, que livramento, pra vocês terem ideia, aquelas coisas que derreteram, ar-condicionado, brinquedoteca, derreteu totalmente, sendo que o fogo não chegou. Era o vapor que era muito virou uma estufa, né? Virou uma estufa lá dentro. E aí, por último, depois de ter quebrado 3 portas e arrombado uma, na última vez que ele desceu, a nossa amiga falou, eles estão, vai reto, que o Rodrigo orientou ela, vai reto, na última porta de vidro entra, que eles vão estar lá no final, dentro do quarto, closet de banheiro. Quando ele nos encontrou, nós não estávamos mais ouvindo, que outro bombeiro falou, eu falei que assim, que a fumaça deixou a gente surdo, né? Ele falou assim, né, porque vocês já estavam perdendo os sentidos. A gente não ouvia mais, o Rodrigo tentava gritar, mas a gente não ouvia mais o grito dele, nada. E quando ele nos encontrou, ao mesmo tempo que eu tive um alívio, eu me desesperei, porque eu vi o desespero dele, sabe? E ele foi excelente. Ele foi excelente, não só como profissional, mas como ser humano mesmo. E a sensação que ele passou pra mim foi assim, quando eu falei que eu não ia conseguir, foi assim, se você não conseguir, vamos morrer os 3 aqui. Olha, que tipo assim, sabe? E aí, nesse momento, eu tava apoiada no braço dele, ele virou e pegou no meu braço, sabe? Tipo assim, ele viu que eu poderia cair a qualquer momento.
Quando a gente abriu a porta, eu falei, nós não vamos conseguir chegar. O vapor era muito quente, era assim, assustador. Um vapor que na minha cabeça o fogo estava em mim. A sensação, queimando. como estava escuro, eu pensei que nós estávamos em chamas, sabe? E ele muito rápido desceu com nós 4, eu, ele, as 2 cachorrinhas, cada uma no colo. A que estava no meu colo desmaiou, a que estava no colo dele se contorcia todinha, tipo, não tinha mais como respirar. E ele conseguiu nos conduzir até lá embaixo. Mas aquele período ali que durou 35 minutos, parece que foram horas. Horas, sabe? Imagina. A minha maior preocupação foi no momento em que tudo já estava escuro, porque já tinha derrubado a energia, e já não havia mais nem canto de todos os lugares que a gente tentava buscar de oxigênio Pra sair, limpo. né? Era tudo fumaça. E eu digo que a orientação dos bombeiros foi muito boa, porque ainda assim, quando nós conseguimos respirar, era com um pano no rosto. Foi uma indicação assim que na hora faz muita diferença. Na hora você só se preocupa, nós dois ali muito focados, né, em cuidar um do outro, cuidar das cachorrinhas, né, e tentar contato com as pessoas que estavam lá fora. Mas fez muita diferença. Molhar uma toalha, colocar no rosto, parece que filtra um pouco a fumaça. Imagine, Rodrigo, se ela estiver sozinha lá. Sim. Apóstolo, tudo que tem acontecido na minha vida, do período que eu conheci o Rodrigo pra cá, eu fico pensando, o cuidado de Deus comigo. Após a separação dos meus pais, o Gabriel, Dos seus aí irmãos, eu perco né? o Gabriel, o Juninho, que o Juninho ele cuidou muito de mim. Só o fato dele ter largado a vida dele pra trabalhar comigo ali, trabalhar pra mim, não é? Tipo assim, ser subordinado, receber ordens, nunca faltou serviço, nunca chegou atrasado durante 7 anos. Olha E o que ele só. falava era assim, eu vou trabalhar com você o resto da minha vida. Eu não tenho outros planos. E aí, logo após, Deus coloca o Rodrigo na minha vida. E eu digo com toda certeza que se ele não tivesse na minha vida, quando o Juninho morreu, eu não estaria aqui. Porque eu realmente decidi desistir, coisa que eu nunca tinha pensado. Durante todas as coisas que eu já passei na minha vida, que foram várias. Mas eu nunca tinha pensado em desistir. Já com a morte do Juninho, eu realmente entreguei, assim. E eu me lembro que eu culpava ele, que eu falava assim, eu não quero viver e você tá me atrapalhando. Eu mandava ele embora. E o meu pai, ele cuidou não só de mim, ele cuidou de mim e do meu pai. Ficávamos os 2 deitados. Tinha ainda a dificuldade que ele tinha que me vigiar. Ainda teve ainda essa dificuldade. Eu falo que ele amava o Juninho, ele não teve direito de sofrer. Porque ele teve que estar ali cuidando de mim e do meu pai. O meu pai e os meus irmãos eram muito apegados com ele. Tinha horas que a gente falava assim, o Rodrigo falava, seu Aquiles. E ele ficava assim olhando. Seu Aquiles, ele, oi. Então assim, via que ele estava ali em outro mundo. E o Rodrigo era quem cuidava. Os nossos amigos fizeram uma rede de apoio. Que não foi nem uma rede, foi um varal de apoio. Elas revezavam. Acho que a Débora teve a ideia de fazer o grupo e incluiu várias amigas. Aí uma levava café da manhã, uma levava almoço, uma levava jantar. Porque esse período que nós estávamos assim, tudo que a senhora imaginar aconteceu. Começou assim, a energia foi cortada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí foi indo assim, uma sequência de coisas. Todos os dias era pior. Todos os dias era pior. E eu falava assim pro Rodrigo, tá vendo? Se eu tivesse morrido ontem, não estaria passando por isso hoje. E ele tinha que ouvir tudo. E ele tinha que... Até que um dia ele não aguentou mais. Ele falou assim, você vai fazer o que você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, você não vai fazer isso, sabe? Ele se posicionava firme. Mas Thaís, depois que vocês viram as câmeras, perceberam que realmente era um evento criminoso, passou na cabeça de vocês o motivo disso? Apóstolo, eu nunca gostei desse roteiro assim de inveja. Porque eu não me acho melhor que ninguém para causar esse sentimento, né? Então eu nunca apareci em lugar nenhum falando, tá com inveja de mim. Ou eu nunca tive essa fala com ninguém. Nunca achei que eu fosse motivo de inveja. Mas infelizmente, pelas investigações, é o que tudo indica. Que realmente foi um evento muito pessoal, sabe? Muito, e como assim, de destruir sonhos mesmo, sabe? Na intenção de realmente destruir o sonho. Vou tirar, mas né? graças a Deus o coração de vocês estão em Deus e não em coisas. Porque vidas valem mais que coisas. Exato. Agora, como o caso ganhou repercussão nas redes sociais, como tem sido o apoio das pessoas, da família,
em relação a tudo isso que aconteceu. Eu lembro que você me mostrou uma mensagem hoje e aquilo mexeu comigo, me impactou. Isso tem transformado vidas. Sim, sem dúvidas. A única coisa que eu pensei no acontecido, assim, na hora que a gente foi fazer o vídeo, muito nervosos, eu e ele, e eu pensava assim, talvez esse é o meu último vídeo, mas eu preciso de alguma forma manifestar a graça e o amor de Deus sobre nós, né? Deus é realmente maravilhoso e Ele faz questão da gente. Eu olho para a minha vida e eu penso, eu preciso ser uma filha melhor, porque Ele faz questão, né, da gente estar aqui. E um dos momentos mais difíceis da minha vida, desses dias agora, porque no momento tá aquela euforia, aquela coisa, você não tem dimensão do que aconteceu, do prejuízo. Não consegue discernir direito, você não né? sabe ainda quem fez aquilo, por quê, você fica ainda querendo acreditar que não foi uma coisa intencional. Você vive vários sentimentos, né? E nesses dias, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu vi essa mensagem. Eu mostrei, é um texto, na verdade, onde a pessoa fala assim, que o meu testemunho de vida fez ela querer conhecer Jesus. Que bom. É como se tudo aquilo não valesse a pena de alguma forma. É como o apóstolo falou, vidas valem mais do que coisas, né? Só compartilhando, Thaís, tem um texto nas Escrituras, 2 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que nós vivemos, Deus permite que a gente passe por situações difíceis e dolorosas para nos preparar, para a gente consolar outras pessoas com as mesmas consolações que a gente foi consolado por Deus. Então, eu tive essa experiência no meu acidente. Depois de tudo que eu vivi, o meu testemunho, a minha vida hoje, consola outras pessoas que passam por problemas, talvez, as pessoas acham que até menores, mas eu sofri queimaduras por fora, mas outras pessoas sofrem queimaduras por dentro. E assim, o que você está vivendo também, e a superação, vai servir de consolação para muitos, né? Sim. A gente já está tendo testemunho aí, né? É isso. Tem uma coisa interessante também, que inclusive uma colega de trabalho nos disse recentemente, que ela em lágrimas olhou pra gente e falou assim, isso aqui não aconteceu só com vocês, isso aconteceu com todos nós. Porque de alguma forma esse acontecimento nos moveu, nos tocou, nos sensibilizou. E é isso, eu acho que quem está em Deus sempre tem o que ensinar. Eu conheci o apóstolo hoje, eu já aprendi com ele. Eu conheci a senhora hoje, você, eu já aprendi com você. Porque quem se dedica pelas coisas de Deus consegue ensinar, compartilhar um pouco daquilo que vem lá de cima. E essa talvez seja a maior beleza de... A Thaís também disse uma coisa interessante hoje. Se você não colocar a sua vida à disposição do outro, se tudo que você faz não envolver o outro, não tem sentido fazer nada. E também, Thaís, olha, tem o mal, mas também existe o bem, que é superior. Então, prova disso é que no meio de tudo isso, há quem tentou fazer o mal ou até destruir sua vida, a vida de vocês. Mas daí você contempla o amor das pessoas, então, não é? Você... É isso. Respondendo a pergunta que o senhor fez, o apoio das pessoas tem sido... Eu sempre falo, o amor constrange, né? Constrange. Realmente é um constranger, mesmo assim, da graça, de ver a comoção das pessoas, o cuidado. Ainda há amor, né? Há muito amor, muito amor. Ainda existe amor. As pessoas disponibilizarem as casas, sabe, tudo. Falar, olha, isso aqui é tudo que eu tenho, mas está à disposição de vocês. Abrir as pessoas que a gente vê que não abre a casa para ninguém e fazer questão da gente entrar, dormir, partilhar da vida, né? Thaís, eu sei que não é fácil você perder uma loja, ainda mais sabendo que não tinha seguro e tendo que recomeçar tudo. Como é que você olha para esses criminosos? Você perdoaria? Rodrigo, vocês perdoariam essas pessoas? Na verdade, para mim eles já estão perdoados, né? Antes mesmo de qualquer coisa. Eu nunca deixei que essa raiva entrasse no meu coração. E que bom, isso é um milagre. O primeiro vídeo que eu fiz foi justamente falando sobre a oração. Nós pedimos mais orações por essas pessoas, até mesmo do que por nós.
Porque imagina só, uma pessoa que faz isso, ela está muito distante de Deus, ela está muito distante da graça, ela está muito distante da paz, ela está muito distante do amor. E deve ser uma vida muito triste. E eu penso assim, que se essa pessoa alcançar, se Deus o alcançá-los, né? E essa pessoa conhecer o que nós conhecemos e buscamos, ela vai ser tão feliz que ela não vai querer fazer mal mais para ninguém, né? Nem para nós e nem para ninguém. Que bom. Sim. Eu compartilho do mesmo sentimento da Thaís. Inclusive, a admiro também nesse sentido, né? Por ter passado, inclusive, por muitas situações, né? E ela sempre teve esse entusiasmo do perdão. E no início eu brinquei com uma expressão que eu utilizo quando as pessoas perguntam se eu estou bem, e eu sempre respondo, né? Eu estou melhor do que mereço. Teve um repórter também que foi fazer uma reportagem conosco e ele me perguntou, a primeira pergunta que ele fez, o que você acha da maldade? E eu respondi a ele, sobre a maldade eu talvez não consiga responder, mas sobre a bondade de Deus sim. Então sobre a bondade de Deus eu o adoro, eu o louvo por tudo isso. E é também isso que eu penso, né? Até de modo inteligente, para ter o perdão de Deus sobre a minha vida, eu preciso também liberar esse perdão na vida das pessoas. Mas acho que não chegou, não é quase que irracional esse raciocínio na nossa vida por tanta liberdade de pensamento que a gente tem em relação a isso. Não passa na nossa cabeça a dúvida de eu vou perdoar ou não. Para nós é uma coisa de livre acesso. Nós não temos o direito de não perdoar. É mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça. Sim. Thaís, e a gente pede por justiça, apóstolo, não no sentido que a pessoa realmente sofra, mas no sentido que ela possa responder pelos atos dela. Sim. E para que nós possamos ter paz e segurança, né? De saber que isso vai ser finalizado, porque igual ano passado tentaram colocar fogo no carro. Na verdade, colocaram fogo no carro. Colocaram. E inexplicavelmente, nós que acreditamos em Deus sabemos que realmente foi Deus, mas a perícia mesmo falou, não tem como esse fogo ter sido apagado. Então, se a justiça tivesse sido feita no ano passado, a sensação de impunidade, a gente sabe que ela incentiva realmente a pessoa a continuar. Então, o nosso clamor por justiça é isso. O nosso clamor por justiça é Thaís, isso. então assim, diante dessas perdas todas que você viveu na sua vida, tanto física quanto material, como é que você tem lidado com esse sentimento de perda, medo? O que você falaria para os nossos ouvintes e telespectadores? Quais são as respostas que vocês, especificamente você, dá a essas pessoas que estão ouvindo vocês aqui hoje? A primeira coisa que eu penso... Qual a maior lição disso? Assim, a primeira coisa que eu penso comigo é que eu tenho que firmar meus olhos em Cristo para eu poder conseguir seguir, né? Ok. Porque assim, eu sempre falo, eu nunca tomei um comprimido por tudo isso, né? Então a certeza que eu tenho de estar aqui hoje foi Deus. Amém. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho como dizer, não, é porque eu fiz uso de medicações que me ajudaram. Não, foi realmente Deus. Foi o amor e a graça de Deus que me alcançou de uma forma. Amém. E esse amor que nós sabemos que é maior que tudo, né? E eu penso assim também, que Deus não tem culpa de nada disso, eu não tenho o direito de questioná-lo. Mas Ele é tão bom que até de uma desgraça desse tamanho, eu vou conseguir tirar algo bom. E eu tenho vivido dias muito difíceis, assim, eu falo pro Rodrigo, o tanto que é difícil a gente não ter casa, não ter trabalho e ter um problema gigante para resolver. E todo dia que eu acordo eu falo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque tem sido dias realmente difíceis, né? E o conselho que eu dou, assim, do que eu estou tentando aprender diariamente é isso, firmar os olhos em Cristo, orar para frente e sempre acreditar que se a gente estiver no caminho de graça, nenhum mal vai nos atingir. Amém, que bom. Isso. Eu creio que eu temo pela vida das pessoas que eu amo, a gente que perde sempre tem esse cuidado, esse medo, mas eu creio que nada vai nos atingir. Amém. Que a gente pode perder coisas materiais, mas que se nós estivermos na graça, Deus não permitirá que nada nos atinja. Amém.
E a Thaís Moura, ela vai ressuscitar. A Thaís Podemos Moura, esperar uma reinauguração. A Thaís Moura, eu lembro que antes eu... Nascido das cinzas, né? Bem mais imatura, eu falava assim, para trás nem para pegar impulso, né? Tem aquele Isso. ditado. Eu não gosto de andar para trás nem para pegar impulso. Hoje eu penso assim, que uma flecha, para ela soltar, ela tem que puxar para trás, né? Uau! Exato. Aí, puxa para trás, para depois ela ir com mais força. Isso aí. Mas... Quanto mais retração, maior velocidade e mais longe o alvo. É verdade. Mas hoje, o nosso pensamento hoje mesmo é resolver a nossa vida, né? Ter comunhão com Deus. Cuidar do que é mais importante primeiro Cuidar do e que é mais colocando em importante. sequência aquilo que também tem importância, né? E é o nosso trabalho, é o nosso sustento. Aí as pessoas têm falado muito, a glória da segunda casa é Maior que da Isso. primeira. E nós cremos. Essa né? pergunta é para seus clientes, inclusive clientes também, porque eu já tive o privilégio de comprar na sua Comprar loja presentes pra presente mim para lá. minha esposa. Verdade. Então a Araguaína não pode ficar com essa loja fechada, né? Não, hoje já Exato. teve gente que foi lá e disse que já passou várias vezes. Eu quero comprar uma roupa, nem que Na seja expectativa. queimada. Nem que seja Exatamente. queimada. Eu não, mas não tem mais nada aqui. Mas eu quero uma roupa, nem que seja queimada. Aí tinha uma roupa Olha dentro do carro só. que a lavanderia Uau. devolveu, porque não limpou. Pois ela foi lá e comprou. Não foi ela não. Como um sinal, então, para abençoar, né? Tá Mas vendo? sim, né? Respondendo a sua pergunta de modo direto, não saiu da nossa cabeça, né? Isso. Nesse sentido. Só que tudo isso nos traz um olhar de prioridade. Ok. Como eu disse no momento do sinal que eu recebi, talvez nossos olhos não estivessem tão atentos, porque naquele momento a nossa prioridade pode ter sido outra. E se nós estivéssemos um pouco mais refinados, talvez né, entendo. nós pudéssemos ter percebido algo ou se preparado de alguma forma. Mas eu tenho um conselho para me Não dar. tem Agora eu como, já né? deixo de ser um host e passo a ser um ministro. Não tenho nenhuma culpa em relação a isso. Sim. Porque o sinal não significa que iria ser impedido o que estava para acontecer. Mas o sinal é que pós o acontecimento vocês reconheceriam que a mão de Deus estava sobre tudo Estava isso. sobre nós. E o livramento veio. E que Deus. Isso que prova o seu Deus canal também, de comunhão com Deus. Que Deus também preparou você de alguma Sim, forma, sim. né? Quando eu tava passando pelo processo ali do luto, eu vi que não tinha mais jeito. Falei, não, o jeito vai ser pros pés do Senhor mesmo, né? Porque eu não tô conseguindo lidar com isso. E aí, já teve momentos da minha vida que eu parei e pensei assim, eu nunca vou agradecer. Agradecer pela morte dos meus irmãos. Mas eu paro para pensar assim, que como eu falei, de tudo, Deus faz a gente tirar algo bom. Eu conheci um amor tão grande que eu pensei, será se eu não tivesse perdido meus irmãos, algum dia eu conheceria esse amor, que hoje é o meu sustento, né? Que é o que faz eu estar aqui hoje, falando assim, conseguindo falar do assunto. Já chorei muito, mas eu falei, acho que hoje eu não tenho lágrima mais não. Mas vem da misericórdia de Deus sobre nós. Então, de tudo a gente tem como, com Jesus, de tudo a gente tem como tirar algo bom, né? Sim. É verdade. Amor, eu gostaria de deixar também um texto. Inclusive, eu tô lendo a carta de Romanos e hoje foi minha meditação em cima disso, né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu medito na palavra com elas. E um dos textos que é base, é fundamento para a minha vida, fundamento da fé, é Romanos capítulo 8. E eu até falei um pouco disso no podcast anterior, que a gente falou um pouco da nossa história. Todas as coisas que Sim, sabe, Thaís e Rodrigo, nesse texto de Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Na verdade, esse texto fala da glória transcendente de Deus. E a glória transcendente de Deus é o poder que Deus tem de transformar aquilo que parecia ser para o nosso mal em bem a nosso favor. Então, há um Deus trabalhando na sua vida, isso é nítido. Eu consigo ver isso, muitos conseguem ver isso. Há um Deus trabalhando na sua vida, na vida de vocês, com um plano superior. E, através de tudo isso, não tenham medo de recomeçar.
porque Deus quer mostrar a glória transcendente dele na vida de vocês. Amém. E no final de Romanos 8, de 31 a 39, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem tribulação, nem espada, nem crime, nem nudez, nem queimadura, nem incêndio, nem fogo, nada pode nos separar desse amor. Nada pode separar vocês desse amor de Deus. Então, e o apóstolo Paulo ainda diz que nós somos muito mais do que vencedores sobre todas essas coisas por meio daquele que nos amou. Então vocês são mais que vencedores. E Deus vai... Eu consigo ver, Thaís, essa glória transcendente, essa restauração de Deus na sua vida, como se fosse um telão, onde todos vão ver a glória do Senhor manifestada na sua vida, na vida de vocês, onde todos vão passar e vão dizer: realmente essa menina serve a Deus. E então é isso que vai acontecer, né? Não tenho medo de recomeçar. Achou um pouquinho de lágrima aí, amor? Uau, eu tô assim, impactado com a história de vocês, Thaís. Você é um exemplo aqui para nós, tá? Um privilégio. Exato. Quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado esse convite do nosso Focus. Nós que agradecemos. É a cidade, creio que queria conhecer, né, amor? A cidade, Tocantins, o Brasil, o mundo. Eu te falei que tem pessoas em Paris que conversou comigo sobre esse caso. Sim. Então, Você assim, vê quanta notícia foi longe, uma pessoa né? daqui de Araguaína que mora lá. Sim. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por esse livramento de Deus na vida de vocês, pela vida de vocês. Dizer que você é um exemplo, por detrás dessa empreendedora, né? Tem uma mulher de fé. Uma Exato. mulher que não desiste. Uma mulher aguerrida. Tão batalhadora, E do lado né? dessa mulher tem um sacerdote que te ama, né? Um homem que te ama. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. Então, se o amor cobre multidão de pecado, o amor cobre também queimaduras, o amor também cobre câncer, cobre uma série de coisas. E o amor do Rodrigo por você ajudou a proteger você, né? Que bom. Então eu louvo a Deus, espero que vocês se casem o mais rápido possível, tá? E reconstrua essa história que começou sob chamas, né? Exato. E que vocês são uma prova viva como nós, prova de fogo, né? Então eu quero deixar o microfone do nosso Foxcast à disposição para as suas considerações finais. O que eu sinto agora vontade mesmo é de agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. Falar assim da importância de você, do senhor ter ido, a pastora Meire, nos visitar. É um momento realmente muito sensível, onde a gente fica muito sensível também a olhar quem está com a gente nesse momento, né? Agradecer a toda a nossa cidade de Araguaína, as pessoas que nos apoiaram, nossos amigos, Corpo de bombeiro. Mas são os que estão com vocês, né? Bombeiros, foi, Isso que é eu falo verdade. que aquele bombeiro que nos salvou, ele foi um herói. Ele foi insistentemente em busca de nos salvar, sabe? Mesmo com toda a dificuldade. E saber que vocês foram muito importantes nesse processo que a gente está passando. Ter largado as coisas que vocês tinham para fazer, ter ido lá, orado por nós, nos convidado para estar aqui nesse momento, nesse Foxcast. É um privilégio mesmo estar aqui. Ainda Obrigado. Mais falando de Deus, né? Esse Amém. privilégio é nosso, Senhor. né? Sim. Amém. É isso, né? Agradecer também a visita, né? O carinho, as orações. Sabem que vocês também seguirão nas nossas orações, que a vida de vocês é testemunho, também é exemplo para nós, Sim, de caminhada, de perseverança, né? De fidelidade e de superação, né? Nós não acompanhamos tudo, mas nós acompanhamos um pouquinho do primeiro episódio, mas vamos terminar. Vai ter que assistir nós tudo, vamos né? sentar juntos, nós vamos assistir tudo. E louvar a Deus também por esse meio de evangelização, de comunicação, de resposta de Deus, que é usar das plataformas digitais para também passar um pouco da vida das pessoas, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Ainda mais assim, pessoas igual a vocês, que tem a igreja para cuidar, tantas pessoas, uma família, neto. Netinho eu já. acompanhei o milagre de vocês todo. Sim. Eu orei pelo neto de vocês Obrigada. todo.
E por todo o processo, é um milagre, amor, o neto dele, sabe? É uma bênção, assim. E mesmo com tudo, com toda uma vida, vocês deixarem para estar aqui evangelizando através de mais um canal, alcançando a vida das pessoas. Então, parabéns mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente mais. Obrigada. Gente, muito obrigado. Rodrigo, obrigado por você estar cuidando da Thaís, tá? Eu sempre digo que ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, não é grande. Então a Thaís tem muita coisa grande para fazer aqui ainda e Deus separou você para estar com ela. Obrigado, Thaís, por essa gentileza, simplicidade, entendeu? De pessoa que você é, tá? À toa que você tem aí muitos clientes, seguidores, e a razão da sua vida é Deus. Vocês deixaram isso bem claro. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês, tá? Pessoal, e nós ficamos por aqui, né, meu amor? Isso. No nosso segundo episódio, que também já foi praticamente 2 horas aqui. Que Deus abençoe a todos e voltamos daqui 15 dias.